Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde, irmãos e irmãs. Boa tarde a todos que estiver assistindo esse canal. Que nós vamos levar ao ar mais uma vez o canal São José I Santo. São José I Santo. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me impuseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. O texto que eu vou levar para vocês agora é um texto pequeno, né? Chamado de Levi, capítulo 5, versículo de 27 a 32. Depois disso, Jesus saiu como os cobradores. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de imposto chamado Levi, sentado junto à mesa dos cobradores de imposto. Disse: siga-me. E ele deixando tudo, ele se levantou e seguiu Jesus. Então Levi ofereceu ao Senhor um grande banquete em sua casa, e estava com ele à mesa muitos grande número de cobradores de impostos e outras pessoas. Os fariseus e seus reclamaram aos seus discípulos, e os autores da lei se queixavam aos seus discípulos, dizendo-lhe: por que vocês comem e bebem com cobrador de imposto, pecador? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores arrependidos. E eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores arrependidos. Isso nos abre um espaço grande para que a gente tenha esperança, né? Para que a gente possa dizer: não, eu tenho vez. É isso que sempre a palavra de Deus traz. Eu pensei muitas vezes em calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me bem longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Como a gente está vendo e vivendo, né, alguns tentando viver o cristianismo depois de... já estamos no terceiro milênio, mas a gente vê que nem para Jesus foi fácil. Ele escolhe um cobrador de imposto considerado por aquele povo pecador público. Quer dizer,
quando fala publicano, é um pecado público. Quer dizer, ninguém entrava na casa de Mateus, entrava na coletoria porque era obrigado pelos romanos, né? Mas na casa dele ninguém entrava. E Jesus já tinha visto. E o convite não é bem assim como está na Bíblia também, né? Chamou e ele seguiu. Jesus já tinha visto Levi de longe, observando ele falar. Mas Pedro o tocava, que Pedro era inimigo de Levi, porque tinha levado uma pisa dos capangas dele, por causa do imposto que não tinha pago, então eles eram inimigos. E até isso Jesus consegue fazer. Então ele tem um encontro com Levi, e Levi tenta, ele dá ao entender que vai convidar Jesus. Antes dele terminar, Jesus fala, se é um jantar na sua casa, eu aceito. E vou levar todos os outros que quiser ir, você pode levar. Então Mateus ficou, ele já assustou no Senhor conversar com ele, porque ninguém falava com ele. Depois aqui, antes de eu continuar, tem uma questão bem curiosa em tudo isso, que na Bíblia não explica, só os historiadores. Então Levi agora não é mais Levi, Jesus troca para o nome de Mateus. Mas nós vamos ver uma coisa, tem dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Temos mais dois irmãos, Pedro e André. Não fala quem é o pai, só fala que são irmãos. E nós temos Levi, que é filho de Alfeu. E como vocês sabem, os apóstolos eram dois Tiago, né? E tem Tiago, filho de Alfeu. Como naquela região só tinha um Alfeu, então os historiadores vão, não está na Bíblia, não é coisa da Bíblia, né? Os historiadores vão, confronta e descobre Mateus, na verdade, é irmão de Tiago. Não o Tiago, irmão de João, o filho de Alfeu. Porque ali não existia dois Alfeu. Agora outra curiosidade. Como era o convívio de Levi de Mateus com o seu irmão? Nenhum. Porque no momento, desde novo, ele começou a trabalhar. Para os romanos, mas enquanto ele estava fazendo servicinho, não tinha problema nenhum. Mas ele era muito estudioso, inclusive esse historiador diz que o Evangelho de Mateus foi ele mesmo que escreveu. Então, o que acontece? Os pais, no momento, quando ele se tornou cobrador de imposto, virou publicano, os pais expulsaram de casa. Não é mais nosso filho, também não é irmão mais do outro. E aí eu fico pensando, como é que eles se comportavam, os dois, junto com Jesus, no mesmo grupo? E a maioria das pessoas não sabe, mas Tiago é irmão de Mateus, porque os dois são filhos de Alfeu, e segundo o historiador Alfeu, naquela região só existia um. Então Mateus tem uma história muito dolorosa, né? Ele não é deserdado, era desfamiliarizado. Você não é mais nosso filho, era renegado da família. E logo que ele já estava, e ele na ocasião já era muito rico. A mulher, quando percebeu, não tinha filho. A mulher, quando percebeu que Mateus ia seguir aquele povo fedendo a peixe, ela achou que era brincadeira. Quando viu que era sério, ela largou dele e foi embora para a casa do pai. Então ele vendeu tudo e entregou o dinheiro a Jesus e seguiu. E Mateus também, após a ressurreição de Jesus, após o Pentecoste, é um dos apóstolos, um dos primeiros a sair de Jerusalém e ganhar o mundo, né? Então ele vai pregar o Evangelho em muitos lugares, inclusive ele foi martirizado na Etiópia, em outro país, né? Mas o que é que o texto diz? O que é que Jesus diz para os cobradores de impostos? É que quando Jesus diz, hoje nós vamos almoçar na casa de Levi, convidou todos, Pedro diz, eu não vou. Então, fica aí. Aí que Jesus nunca forçou ninguém. Aí ele foi.
Mas, querendo ou não, a pulguinha mexeu. Quando Jesus foi bem recebido, os apóstolos foram bem recebidos por Levi e pelos amigos cobradores de impostos, fizeram uma festa danada. Lá fora estavam os doutores da lei conversando lá fora, criticando, e Pedro vem chegando. E ele diz: como é que o mestre de vocês não sabe que esse homem é um pecador público? E come com eles? E Pedro o defende. No que Pedro está defendendo, Jesus saiu para fora. Aí ele mesmo pela defesa. Diz: não é os sãos que precisam de médico. Eu não vim buscar os santos, eu vim buscar os pecadores arrependidos. Então veja como a graça de Deus abrange as coisas. E nesse mesmo momento, Pedro resolve entrar na casa. E nesse mesmo momento, os dois se abraçam e se tornam amigos. Pedro esquece as rugas que tinha, Mateus nunca teve nenhuma ruga, porque ele já sabia que ninguém gostava dele por causa do serviço dele. Mas agora ele é discípulo de Jesus e vem ser um dos apóstolos, um dos grandes apóstolos. Então, gente, é uma riqueza que nós temos, tanto na Sagrada Escritura como na igreja, mas eu quero tocar, por enquanto eu quero falar pouco de igreja, eu quero militar mais o Evangelho, o compromisso que eu fiz com o Senhor e com as pessoas, e dizer: é fantástico. Você lê esse texto e depois vai seguindo outros e outros, e você vai tomando gosto, e você vai vendo como é que se aprende. E eu digo para você, olha, quem lê a palavra de Deus, quem lê mesmo desinteressadamente, ele não fica com ela só para ele. Porque o desejo de partilhar com as outras pessoas é notável. E o Espírito Santo o empurra, conduzem, né? Então por isso é que esse canal, eu reclamei muito no começo, né? Mas graças a Deus o canal agora está indo bem. Não quero agradecer a todas as pessoas que estão participando do canal, porque se não tem participação, o canal não pode ir bem, né? Não tem como ir. E eu hoje eu só quero agradecer, porque até esses dias atrás ele vinha capengando, mas graças a Deus está deslanchando, devagar, mas está. Eu nunca quis uma coisa grandiosa, né? Quero mesmo algo pequeno, mas a função do canal São José Primeiro Santo não é criticar ninguém, não é botar defeito em ninguém, não é passar na frente de ninguém. E quando eu falo aqui alguma coisa igual, estou falando aqui a história de Mateus e Tiago, que são irmãos, e não aprendi na igreja nem na Bíblia, né? Aprendi com historiadores, porque a própria igreja tem muitos doutores e apela para os doutores. Enquanto São Paulo diz: não tenha muitos sábios e muito entendido entre vocês. Por que São Paulo fala isso? Porque a simplicidade da gente, pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, é a grande riqueza que nós temos, que a fé só habita num coração simples e numa mente saudável. Por quê? Porque a fé é algo que precisa crescer. E uma pessoa muito sábio, muito rico de muita coisa, ele não tem tempo para ter fé. O que é que nós vemos nos padres, logo quando eles saem do seminário, que vêm para a igreja? Eles vêm todos cheios, eles vão fazer tudo diferente, que os outros estão fazendo tudo errado. Porque ele estudou tanta coisa, e aí nos primeiros anos não vai a lugar nenhum. Alguns com o tempo vai se ajeitando. Quando o padre vai ter uma certa idade, ele não vai esquecer os estudos dele, nem parar de estudar. O padre não pode parar de estudar nunca, senão ele vai ficando para trás. Mas vai descobrindo que a fé é o que faz a obra. Sem fé não há salvação. Porque você precisa da fé para acreditar naquilo que você não viu.
né? Isso outra hora eu trago na carta dos Hebreus, no capítulo 11, tem essas muito detalhado, né? Então a nossa fé é meio caminho andado para a nossa salvação. Agora eu preciso purificar meu coração, limpar a sujeira da minha cabeça, e com todos esses exercícios, vai abrindo um novo horizonte dentro da gente, e que a gente que ontem não era nada, agora é menos ainda. Só que ontem você não era nada, mas achava que era. E agora você sabe que não é, mas o que você está fazendo é um bem feito. Lembra do bem feito que eu falei aqui, dos mal feitos? O que nós estamos fazendo? Algo bem feito. Algo para a nossa vida. Então aqui nesse jantar aconteceu maravilha. Pedro e Mateus era de mal. Se desfizeram aqui, mais para frente são grandes amigos, né? Tiago, irmão de Mateus, é um dos, posso dizer, um dos mais isolados. Por quê? Porque mesmo depois que Paulo começou a pregar o Evangelho, ele praticamente tomou a igreja de Pedro. Pedro incentivava Paulo e orientava Paulo. Quando Pedro voltava, ele mandava emissário dizer que o que Paulo estava fazendo era tudo errado. Mas depois os apóstolos foram saindo, abandonando, né, cada um para um lado, porque tinha que ser assim. O próprio Pedro, quando escapou da prisão de Heródio, foi para Antioquia, uma comunidade que Paulo tinha formado, e lá permaneceu até quando foi para Roma. Paulo foi o homem, não foi apóstolo junto com os outros, mas é considerado o maior apóstolo devido à pregação, e ninguém fundou tantas comunidades naquela época igual Paulo. E também foi ele que trouxe os primeiros bispos para a igreja, os primeiros presbíteros, os primeiros diáconos. Paulo já tem até, não era uma congregação, mas já tinha irmãs, que ele falava: você não quer casar? Então é bom ficar solteira, mas arruma uma ocupação. Então já tinha as irmãs, mais tarde que se torna freira, mas não era chamada de freira, mas criou tudo isso. E também tinha irmãos, como ele, porque não sei se vocês sabem, mas Paulo era castro. Ele se fez castro porque ele foi muito ruim, muito perseguidor da igreja, e no momento que ele se converteu de tal forma que ele resolveu descontar, ver se ele pagava a própria culpa da maldade que ele fez. E o doutorado dele ele largou para um lado. E até hoje na igreja, Paulo é o primeiro doutor, segundo Santo Agostinho, terceiro São Tomás de Aquino. Tem mais doutores, mas esses são os três primeiros. Mas ele não fez uso do doutorado dele enquanto ele era apóstolo. Ele fez uso da fé. Em Coríntios, quando ele chega, diz: olha, eu não vim aqui para falar de sabedoria humana, de conhecimentos humanos. Eu vim aqui para falar da grandeza e da inspiração do Espírito Santo. Portanto, meu irmão e minha irmã, agora eu convido vocês a rezar um pouco, porque nós estamos precisando muito, né? Eu quero rezar pela família da minha prima, que esses dias me mandou uma mensagem falando que não está precisando de oração, mas não é só por ela. De um modo particular, quero convidar quem estiver assistindo esse vídeo, rezar. Se você tem um parente depressivo, reze por ele. Se você é depressivo, reze por você mesmo. Porque essa doença é amaldiçoada. Isso acaba e não tem, hoje nós temos, pode-se dizer, se não for mais, até uma terceira parte da população mundial em depressão. E a depressão em si já é maléfica. Mas o brabo é quando ela chega ao estado do pânico. Então, se você tem um parente depressivo, eu convido você a rezar junto comigo por ele. Se você mesmo é depressivo, mas não vai parar de tomar os remédios nem já de ir no médico, tá? Porque eu fiz 15 anos de tratamento
Controlei, hoje eu só tomo um comprimido e 10 gotinhas de outro remédio só para controlar. Mas quando eu fui tratar, eu já estava 3 anos em pânico, não sei nem como é que eu sobrevivi. Mas graças a Deus saí. Mas não é fácil, se só entende quem tem. Então eu convido vocês a rezar comigo. Eu vou fazer uma oração aqui que serve para tudo, mas você pode rezar do seu jeito, tá? Jesus, tua vida neste mundo foi uma contínua obra de amor e de perdão. Livraste do pecado e da angústia os que haviam caído no poder do maligno. Restitui a vista do cego, fala aos mudos, ao paralítico poder de andar. A saúde é quando te recorre cheio de fé. Ao deixar esse mundo, enviaste os apóstolos a pregar a tua mensagem de esperança. Quisesse ainda que existisse para sempre em tua igreja o dom da cura. Olha compassivo para esse enfermo, dizei como disseste outrora, seja curado e ele recuperará a saúde. Sim, Jesus, nós te pedimos confiante, tua sinal passar pelo meio do teu povo, pelas nossas orações, conceder a saúde desse enfermo e todos que sofrem seu leite de dor, consola os que choram por cada discórdia em suas famílias, restitui a paz e o amor, e todo o povo te seguirão com amor e alegria, vão te seguir. Jesus, Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Então eu peço, Senhor, através dessa oração, que o Senhor possa curar de um modo particular os depressivos, se não curar, mas ajudar, porque o Senhor sabe, o Senhor curou muitos depressivos, não foram pouco, cura até hoje e sabe que a doença é maléfica, que destrói, que acaba com a vida da gente, e as pessoas, quem não entende. Mesmo os parentes são os primeiros a não entender, porque não está passando por aquilo. É uma dor que ninguém sabe explicar, mas é terrível. Quem nunca teve, peça a Deus para nunca chegar e nunca precisar de ter, porque é uma das piores doenças que existe. E mata. É uma doença que leva muito, quando chega o estado de pânico, é uma doença que leva muita gente ao suicídio. E a pessoa quer se matar? Não, ele quer matar a dor que ele desconhece, que ninguém conhece e que ninguém ajuda ele, porque é difícil de ajudar um depressivo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por todos os seus filhos e filhas que são depressivos, para que o Senhor possa ajudar. E peço também a intercessão de São José por todos. Vós é o santo que nós escolhemos para ser patrono desse canal e do nosso terço. Portanto, peço a sua intercessão por todas as pessoas que estão em depressão, porque se começa tratamento cedo, tem cura, e se não tem, faz igual eu, nunca mais terá saúde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu desejo uma ótima semana para todo mundo, desejo uma ótima noite e, como sempre, desejo para todos que esse canal tiver alcance a paz de Jesus, porque a paz do Senhor não é ausência de problema, mas diante das piores coisas você está em paz, porque você sente que o Senhor está cuidando de você. Por isso eu desejo a todos que têm acesso a esse canal, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.